Eu conheço o Extragraft há muito tempo, eu utilizo o Extragraft e acredito no Extragraft. Na época em que ele era produzido pelo Vidal, professor Vidal, da Unicamp, né? Eu conheci o Extragraft na clínica do Dr. Olímpio Faisal Pinto, aqui no Rio de Janeiro. Eles já utilizavam, eles me apresentaram e passei a utilizar e adoro. Eu já usei outros tipos de biomaterial, eu uso membrana, que não pertence à mesma companhia, mas substituto ósseo eu uso só o Extragraft, porque eu acho que ele tem qualidades inigualáveis. Um bom biomaterial, ele tem que ter algumas propriedades. Ele tem que se assemelhar ao osso humano para que as células ósseas cheguem ao local, aportem ao local e consigam realmente fazer a sua função. O tecido ósseo, ele é composto de duas porções, a inorgânica e a orgânica. A inorgânica é basicamente íons de cálcio fosfato que se transformam em hidroxiapatita, 65% da massa óssea. Nesses 35% restantes da massa óssea, 95% dessa parte orgânica é colágeno tipo 1. Então, voltando às propriedades físico-químicas necessárias para um bom biomaterial, todas elas estão relacionadas com a reabsorção desse biomaterial. Como é que a gente quer que ele seja reabsorvido? Quer que forme osso, mas quer que fique parte. Então, essas propriedades são o tamanho da partícula, por exemplo. Uma partícula muito pequena, ela é fagocitada muito rapidamente. Uma partícula muito grande também não forma osso. A sua cristalinidade, o que é cristalinidade? A fração cálcio fosfato dentro do cristal de hidroxiapatita, ela está diretamente relacionada à osteocondução. A sua porosidade, seus micro e macroporos vão fazer uma rede onde as substâncias, os fluidos, as células ósseas e seus produtos aportem e possam realmente se transformar em osso. Não basta chegar, tem que encontrar um ambiente muito favorável e muito parecido com o osso humano. As propriedades de um bom substituto ósseo, então, obedecem a esse padrão dessas propriedades físico-químicas. Por quê? Nós temos que ter um arcabouço para que as células possam migrar e se tornar osso. É uma neovascularização, para que possa ocorrer, ao mesmo tempo que ocorre uma formação óssea, você tem uma reabsorção desse biomaterial, que a gente chama de substituição. Ele é substituído por osso, mas ele não é totalmente substituído. E não nos interessa que seja totalmente substituído, porque ele mantém o volume do defeito ósseo, daquele rebordo, se a longo prazo, se a gente for fazer um exame histológico, 10, 15 anos depois, nós ainda vamos achar algumas partículas desse biomaterial englobadas, circundadas por osso. Então me interessa um biomaterial de reabsorção lenta, que não seja reabsorvido totalmente e que mantenha o volume dessa estrutura. O colágeno, por sua vez, fazendo parte de um substituto ósseo, ele tem uma função muito importante. Um biomaterial com colágeno é de fácil manipulação. Esse molda o defeito ósseo, você consegue formar o defeito e reformar uma parede e fazer uma parede com muita facilidade. Aumenta a bioatividade desse biomaterial, além de ser sabidamente hemostático, e de interagir com várias células. Não tem cabimento mais se extrair como antigamente, era preterido o alvéolo. Se extraía, se deixava cicatrizar e depois se instalava o implante ou a fixa. Tínhamos um defeito. Então, para o alvéolo ele é perfeito. É perfeito também o Extragraft para você colocar em gap. Ele se molda perfeitamente entre a superfície do implante e a parede vestibular. É sabido também que se a gente não fizer esse procedimento com o Extragraft, com biomaterial, o que a gente vai ter? A reabsorção dessa parede vestibular. A parede vestibular é composta basicamente, principalmente nos dentes anteriores, na parte estética, na pré-maxila, de osso fasciculado, bundle bone. E sabemos que ele é reabsorvido, ele só existe em função do dente, da raiz do dente e da inserção das fibras de Sharp. Tirou, instalou o implante, tem que colocar um biomaterial para que essa parede fique estável, senão nós vamos ter problemas estéticos futuros. Outro caso importante, que aparentemente é uma coisa assim, mas não é. Quando nós temos uma, duas roscas expostas em rebordos finos. O Extragraft é perfeito aí. Como eu falei de manipulação fácil, você consegue moldar esse Extragraft em cima dessa rosquinha, pouca rosca, às vezes uma rosca. Eu já aproveito e coloco na parte vestibular toda, para espessar essa parede, espessar o tecido. Biotipo periodontal espesso, a longo prazo, é muito importante
em área estética. Se você espessar, ele é perfeito. Em levantamento de seio maxilar, o Estagraft também é perfeito. Ele é hemostático, ele é fácil de trabalhar, é um material maravilhoso. Quem trabalha não quer trabalhar com outro. A gente não perde o material porque ele é todo aproveitado e ele fica, o colágeno faz com que ele fique no defeito. Isso é muito importante, isso é uma característica importante do Estagraft. Em defeitos maiores, em reabsorções grandes, verticais, em rebordos já cicatrizados, reabsorção horizontal, ele é perfeito também. Geralmente a gente usa membranas de colágeno, usamos parafusos de fixação para fazer a técnica da tenda, a tent technique. Utilizamos também malhas de titânio. Hoje nós estamos utilizando mais as membranas de PTFE com reforço de titânio. Em defeitos maiores, agora, em defeitos sérios, em defeitos avançados, eu gosto da utilização, além desses dispositivos, além do Estagraft, a utilização de alguma terapia autóloga. Eu dou preferência ao LPRF e ao osso autógeno também. Eu uso os três. Tá? Eu uso o Estagraft, 50%, 50%, mais o osso autógeno, 50%, e o LPRF. Este ano aqui no consultório eu tive 3 casos muito interessantes. O primeiro foi um caso que eu fiz implantes, um paciente, há 13 anos atrás, onde eu tirei os 2 premolares e coloquei, já na época, o Estagraft no alvéolo. Depois agora ele fraturou o canino e eu tive que abrir tudo para poder fazer uma regeneração nesse canino. Geralmente fratura, existe uma perda óssea maior. Você às vezes não consegue fazer flapless, com retalho fechado. Você tem que abrir, ver o tamanho do estrago. Às vezes você tem que associar aqueles dispositivos que eu falei, as membranas, os parafusos de fixação para fazer o tent technique. E o que eu observei nesse caso? Eu tenho foto, achei maravilhoso. Partículas do biomaterial e a parede intacta. Eu gosto de colocar tanto no defeito ou na área que eu estou implantando, eu estou regenerando, como eu gosto de espalhar pelos vizinhos. Na parte do canino, via-se nitidamente partícula desse biomaterial. E osso. Então, como eu disse, o biomaterial permanece para manter o volume. O bom biomaterial como o Estagraft permanece, ele mantém o volume. Eu acho sensacional. O outro caso foi um caso muito difícil, de um canino muito abscedado. A gente preferiu primeiro tirar o canino e levantar o seio maxilar e já fazer a regeneração do canino usando a técnica do parafusinho para fazer a tenda. Absurda o amount, a quantidade de osso que se formou, porque hoje a gente tem essa possibilidade. Há 3 anos atrás não se tinha muito a possibilidade de fazer a tomografia antes e depois, não se fazia. Até eu acho que já se fazia antes, né? Mas antes e depois, hoje nós estamos fazendo em todos os casos. Se formou muito osso, muito em 5 meses.